De acordo com relatos de indígenas, exploradores ocidentais e investigadores criptozoólogos, a América do Sul abriga diversos felinos misteriosos, cientificamente não identificados, que compartilham uma característica altamente incomum: caçam em matilhas como cães. Esse comportamento é tão incomum que algumas autoridades chegaram à conclusão de que não se trata de um felino, mas sim de algum canídeo. O mais documentado desses criptídeos é o Tsereyawá, termo de origem Shuar, que significa tigre sagui ou tigre macaco. Trata-se de um felino semiaquático, de aproximadamente 90 cm a 1 metro de comprimento, com pelagem marrom, semelhante ao do macaco prego, cujo nome local, tsere, ele compartilha, e que caça em grupos de 8 a 10 indivíduos. Os primeiros registros modernos foram coletados pelo criptozoólogo espanhol Ángel Morant Forés, durante uma visita à província de Morona Santiago, no sul do Equador, em julho de 1999, documentados posteriormente no site do Instituto Virtual de Criptozoologia do francês Michel Raynal. Naquele mesmo ano, um jovem chamado Christian Chumbi, de Salzá, afirmou ter avistado 8 desses animais, a menos de 15 metros de distância, no rio Yuquipa. Quanto à identidade do Tsereyawá, o zoólogo e criptozoólogo britânico Carl Shuker levantou algumas hipóteses. A primeira é que o animal poderia ser um cachorro do mato de orelhas curtas, um canídeo selvagem de aparência surpreendentemente felina, semiaquático e com patas parcialmente palmadas. A mesma identificação que Shuker havia proposto para outro misterioso mamífero, chamado de Mitla. A segunda hipótese aponta para uma lontra, animais que, curiosamente, são notoriamente sociais. A lontra marinha, por exemplo, tem aparência tão felina que é coloquialmente chamada de gato do mar. Outras espécies sul-americanas conhecidas incluem a lontra do rio neotropical, a lontra do rio meridional e a ariranha. A descrição do Tsereyawá também é apontada como muito semelhante à do cachorro vinagre, tanto na aparência quanto no comportamento. Mas o Tsereyawá não é o único criptogato caçador em grupo relatado na região. Na mesma expedição de 1999, Forrest tomou conhecimento de outro felino misterioso equatoriano, chamado de Gilcam-Yawá, sobre o qual, no entanto, só conseguiu coletar relatos indiretos, sem testemunhas oculares, razão pela qual ele optou por não incluí-lo em seu relatório oficial. Mas antes da existência do Tsereyawá e do Gilcam-Yawá ser debatida, no Peru, o zoólogo Dr. Peter Hawking registrou durante a década de 1990 relatos nativos sobre um felino chamado gato selvagem da selva, podendo ser encontrado nas florestas montanhosas do vale inferior do rio Urubamba, um felino não maior que um gato doméstico, com pelagem manchada, presas visivelmente longas, e o hábito de caçar em bandos, como os anteriores, em grupos de 10 ou mais indivíduos, às vezes acompanhado por jaguatiricas e onças pintadas. Mais ao norte, na Guiana, há registros do temido tigre uaracabra, e poucos animais criptozoólogos inspiram tanto pavor entre as populações locais. Alguns anos antes das expedições de meados do século XIX, uma matilha desses animais já havia causado pânico, perto de um assentamento na foz do rio Cuyuni. Os habitantes abandonaram suas casas e se mudaram para o outro lado do rio, deixando o local para as feras. Cansados da situação, 30 homens planejaram investigar os tigres, se eles haviam partido ou não. Apenas 3 tiveram coragem de levar o plano adiante, e levaram 3 meses para concluí-lo. Foi precisamente esse tipo de reação que o explorador britânico C. Barrington Brown testemunhou ao percorrer o rio Mazaruni, em meados do século XIX. Sua atenção foi atraída pelos 2 cães do grupo, amarrados e latindo furiosamente, seguidos por grande agitação no acampamento. Vozes gritavam: "Os tigres estão chegando!" E Brown foi chamado a descer o mais rápido possível até os barcos com sua arma. Supondo tratar-se de um par de onças pintadas, ele correu pela encosta até o acampamento, pronto para atirar, quando encontrou a praia completamente deserta, onde cerca de 20 índios haviam acampado. Não havia mais sequer uma rede. Todos haviam desaparecido subitamente, deixando para trás apenas algumas fogueiras fumegantes e postes de rede. Seus homens já estavam no barco, prontos para partir,
saudando-o com gritos de "Rápido, senhor, rápido! Os tigres de Uaracaba estão chegando!" Houve um murmúrio de alívio quando o barco foi empurrado para o meio do rio. Os cães continuavam latindo, com os pelos das costas eriçados, enquanto farejavam o ar na direção do acampamento. Ao indagar sobre a natureza desses felinos tão temidos, Brown foi informado pelos indígenas que se tratavam de tigres pequenos, porém extremamente ferozes, que caçavam em matilhas, que não se assustavam com fogueiras ou qualquer outra coisa, exceto o latido dos cães, e que tinham uma aversão especial à água, nunca atravessando um riacho largo demais para pular. Ao pararem para escutar, um grito estridente rasgou o ar da noite, vindo do lado oposto do rio, respondido por outro nas profundezas da mata, com os intervalos preenchidos por grunhidos baixos e sons de trombeta extremamente desagradáveis. Brown observou que o grito dessas feras se assemelhava ao do pássaro uaracabra, mais conhecido como trompeiro de asas cinzentas, daí o nome, tigre uaracabra. Os índios Akawoyo chamam esses animais de Yagami-sheri e afirmam que variam em tamanho e cor, podendo até ter 100 indivíduos a formar um único bando. No final do século XIX, o explorador Sir Everard Ferdinand Imturne entrevistou 3 testemunhas. Seu amigo MacTurk, que descreveu um único animal avistado como uma besta esguia de cor de rato e afirmou ter visto em várias ocasiões pegadas de animais de todos os tamanhos, desde um gato até o de uma onça adulta. Um indígena do rio Pomeron, que descreveu a matilha como composta por 2 indivíduos muito grandes e muitos pequenos, todos de cor cinza e com uma pequena marca sobre os olhos. E um policial português, que assegurou ter se refugiado em uma árvore para escapar de um bando. Embora Intern reconhecesse que seu relato era evidentemente exagerado, Intern sugeriu que as histórias teriam se originado de observações de pumas viajando ocasionalmente em pequenos grupos familiares. No início do século XX, Lee S. Cradle, futuro curador-geral do Zoológico de Bronx, trabalhou na Guiana e se deparou com muitos relatos sobre o tigre de Uaracabra, mas nunca encontrou um índio que afirmasse categoricamente tê-lo visto de fato. Esse aspecto, as criaturas são ouvidas, mas nunca vistas, é um componente frequentemente e particularmente intrigante dos relatos. Para explicá-lo, Cradle propôs a seguinte solução elegante: a fera não seria uma forma especial de onça-pintada, mas sim uma espécie que caçava em bandos à noite, emitindo sons tão aterrorizantes que nenhum indígena jamais tivera coragem de investigar sua identidade. O animal responsável, segundo ele, seria o cachorro vinagre, um dos canídeos mais incomuns da América do Sul, medindo no máximo 90 centímetros de comprimento total e apenas 30 centímetros de altura nos ombros, com coloração marrom avermelhada escura no dorso e praticamente preto na parte ventral, com uma distribuição que varia do Panamá até o Paraguai e é conhecido por caçar em matilhas. Porém, Carl Sugar reconhece que a distribuição, o comportamento de caça e a esquiva geral do tigre de Uaracabra são consistentes com essa identificação, mas questiona se os índios da Guiana poderiam realmente confundir visual e auditivamente um cachorro vinagre com qualquer tipo de onça pintada, dado que o uivo aterrador do tigre de Uaracabra contrasta fortemente com o gemido relativamente fraco emitido por essa espécie. Como tão poucos detalhes morfológicos disponíveis sobre todos esses supostos felinos caçadores em grupo, cada um deles permanece enigmático. Ainda assim, cada novo fragmento de informação obtido, junto a comunidades locais, representa um passo valioso para compreender a verdadeira identidade dessas criaturas paradoxais. O mistério do tigre de Uaracabra, do Tsereyauá, do Jiucamiauá e do gato selvagem da selva, ao que tudo indica, permanece em aberto.